Alguém já reparou naquele T dentro de um triângulo amarelo em algumas embalagens de alimentos e ficou se perguntando o que era? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar fundo no universo dos organismos geneticamente modificados, os famosos OGM. É um campo onde a ciência mais avançada bate de frente com opiniões super fortes e nós vamos explorar tudo isso. Para a gente entender esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, o básico. O que exatamente é um OGM? Depois a gente dá um pulo na história, entende para que eles servem, se joga no meio da polêmica e, por fim, vê como o mundo todo lida com essa questão. Então vamos lá, começando pelo começo para todo mundo ficar na mesma página. O que é, afinal, um OGM? A resposta é bem mais específica do que muita gente imagina. Ok, de forma bem direta, um OGM é qualquer ser vivo que teve seu DNA alterado em laboratório. O pulo do gato aqui é a técnica. A engenharia genética permite uma mudança direta, quase cirúrgica, no código genético. É muito diferente de simplesmente cruzar duas plantas com características boas e torcer pelo melhor, algo que a humanidade faz há milénios. E aqui tem um detalhe que causa muita confusão. OGM e transgênico são a mesma coisa? Não, não são. Pensa assim. OGM é a categoria geral, o guarda-chuva. Já o transgênico é um tipo específico de OGM, aquele que recebe o DNA de uma outra espécie. Por exemplo, um gene de uma bactéria inserido numa planta de soja. Então a regra é clara, todo transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico. Beleza, mas de onde veio tudo isso? Não apareceu da noite para o dia, né? Bora fazer uma viagem rápida no tempo para ver essa jornada, do laboratório até chegar ao nosso prato. Olha só que interessante a evolução. Começou super discreto, lá em 1988, com uma enzima para fazer queijo. Ninguém nem percebeu. Mas aí, em 94, a coisa ficou séria, com o tomate Flavor Saver, feito para durar mais tempo na prateleira. O primeiro alimento GM de fato vendido nos mercados. Em 2000, o foco muda para a nutrição, com o arroz dourado. E em 2015, uma nova fronteira é cruzada, com a aprovação do salmão Aqua Advantage, o primeiro animal geneticamente modificado para consumo. Dá para ver o caminho, né? De uma enzima para uma planta inteira e finalmente um animal. Ok, a gente já viu o que são e de onde vieram. Mas a grande pergunta é porquê? Para que ter todo esse trabalho de mexer no DNA das coisas? Na maioria das vezes, os motivos são bem práticos. Pensa na agricultura. É como dar superpoderes para as plantas, fazê-las resistir a pragas, tolerar herbicidas para facilitar o controle do mato ou até aguentar uma seca braba. Mas não para por aí, dá para turbinar o valor nutricional de um alimento e, o que é mais incrível, usar plantas para produzir substâncias que viram remédios. E para a gente ver um exemplo concreto dessa parte nutricional, vamos falar de um caso que é super emblemático e muito debatido, o arroz dourado. A missão do arroz dourado era nobre e muito focada. Combater a falta de vitamina A, um problema gigantesco em vários países que causa cegueira em crianças e outras doenças. A ideia foi: e se o próprio arroz, que é a base da alimentação de tanta gente, pudesse fornecer essa vitamina? Eles inseriram genes que fazem o arroz produzir beta-caroteno, que o nosso corpo transforma em vitamina A, e é daí que vem a cor dourada dele. Certo, o arroz dourado mostra o lado humanitário, mas se a gente quer falar de escala, de impacto no mercado, olha para a soja e se prepara para esse número. Em 2019, no Brasil, 98%. Praticamente toda a soja plantada no país era geneticamente modificada. Isso dá uma noção do tamanho que essa tecnologia tomou na agricultura mundial. E claro, com uma tecnologia tão poderosa e tão presente, é óbvio que ia ter debate. E que debate? É aqui que a coisa esquenta, porque o que a comunidade científica diz e o que muita gente pensa nem sempre andam juntos. Vamos ver o lado da ciência primeiro. A posição de grandes órgãos como a Organização Mundial da Saúde é bem clara. Eles afirmam que os alimentos geneticamente modificados disponíveis hoje no mercado passaram por avaliações de segurança e, provavelmente, não apresentam riscos para a saúde humana. Basicamente, essa é a visão majoritária na comunidade científica. Só que essa posição da ciência não encerrou a discussão, muito pelo contrário. Se os cientistas dizem que é seguro, por que ainda existe tanta desconfiança? Bom, vamos entender quais são os principais pontos que alimentam essa polémica. As preocupações vêm de vários lados. Primeiro, a alergenicidade. Será que ao mexer num gene, a gente não acaba criando uma nova alergia por acidente? Depois, a transferência horizontal de genes, que é o medo de que esses genes modificados possam escapar e parar em outros organismos, como as bactérias do nosso intestino. Há também o impacto ambiental, a preocupação de que esses genes se espalhem para plantas nativas, afetando a biodiversidade.
E por último, as questões socioeconómicas. A ideia de que poucas empresas gigantes passem a ter um controle muito grande sobre a nossa comida através das patentes. E toda essa diferença de opinião, claro, se reflete nas leis. Não existe um consenso global sobre como lidar com os OGMs. É uma verdadeira colcha de retalhos, com cada país ou bloco tendo suas próprias regras. Para ver como as abordagens são diferentes, basta comparar os Estados Unidos e a União Europeia. Nos Estados Unidos, a lógica é a da equivalência substancial. Eles olham o produto final e perguntam: é tão seguro e nutritivo quanto o convencional? Se for, está liberado. Já na Europa, a filosofia é o princípio da precaução. Lá, a empresa que tem que provar, com testes rigorosos e antes de ir para o mercado, que o produto é seguro. É na dúvida, não arrisque, o que leva a um ambiente bem mais restritivo. E no Brasil, como funciona? Bom, a gente tem essa regra bem visual, aquele símbolo do começo da nossa conversa. A lei diz que qualquer produto com mais de 1% de ingredientes transgênicos precisa ter esse triângulo amarelo com um T bem grande no rótulo. A ideia é informar de forma clara e direta. No fim das contas, a gente fica com essa pergunta no ar. A tecnologia de edição genética está ficando cada vez mais poderosa e precisa. O grande desafio para todos nós é como encontrar o equilíbrio, como aproveitar o que esta ciência pode oferecer de bom sem abrir mão da cautela e da segurança. É uma discussão que está longe de terminar e, com certeza, vai moldar o futuro da nossa alimentação.